Aí, Posso começar já? pode começar a gravar. Só pra te falar também, Eduardo, que a gente tem aqui as perguntinhas, né, com a gente, que eu te mandei lá no e-mail. Daí a gente vai alternar, vai começar com o Guilherme fazendo algumas, depois eu faço mais duas e daí depois termina com o Gabriel. E, enfim, se a gente surgir mais talvez alguma questão interessante pra gente conversar, daí no final, se tu tiver um tempinho ainda, a gente te pergunta daí, certo? Claro, claro, sem problema. Então vamos lá. Então, estamos aqui com o Eduardo Bombieri, um ex-aluno de automação da UFSC, hoje trabalha na Rolls-Royce. Tem uma trajetória muito interessante aí no mercado de trabalho e por isso ele foi o escolhido para fazer parte aqui do trabalho meu, do Gabriel e do Guilherme. Então vamos começar. Guilherme, pode ir abrindo as perguntas para o Eduardo. Então, Eduardo, a primeira pergunta seria quando e por que você escolheu a automação? Legal, pessoal. Boa tarde, bom dia, sei lá, para vocês aí. Essa pergunta acho que é uma das mais difíceis, né? E é interessante porque a gente não... Para mim foi uma coisa que eu não estava pensando muito assim qual curso que eu ia fazer, não era uma coisa que desde criança tem aquela certeza de que não, eu quero esse curso e pronto, né? Então, tanto que até na metade do terceirão, assim, eu não sabia muito bem para o que fazer. O meu primeiro vestibular que eu fiz na metade do terceirão, eu fiz até para medicina, para testar, né? Pensei, vou fazer para testar mesmo, então vou fazer o mais difícil e ver como é que vai, né? E aí, quando chegou mais perto da data, eu comecei a pensar assim, quais são as minhas afinidades, né? O que eu gosto de estudar, assim, quais são as áreas que me interessam mais. Então, eu comecei a ver, tem física, matemática, mas não, assim, física e matemática pura, assim, pela ciência, só por isso, né? Então, acho que foi meio que naturalmente indo para as áreas de engenharia, aí eu fiquei na dúvida, elétrica, mecânica, automação, o que eu faço. Aí, decidi, vou tentar automação, parece ser a mais interessante das opções, um pouco de mecânica, um pouco de elétrica, um pouco de computação, um negócio meio misto, e aí foi nessa área foi por isso que eu acabei escolhendo. Né? Massa demais. Agora, a segunda pergunta é com relação ao seu dia a dia no curso. Se tu estudava muito, saía muito, ia muito em festa, ou até mesmo se tu focava demais nos conteúdos da graduação, ou fugia um pouco desse estudo mais da faculdade? Legal. Na graduação, eu tinha, acho que... tem algumas fases da graduação que você não consegue sair muito, nem que você queira, assim, acho que... A não ser que você faça mais de uma vez naquele semestre, para poder ter uma vida social muito ativa, né? Porque tem umas matérias que são bem complicadas, né? Então, eu sempre foquei muito em estudar, sempre estudei bastante, mas consegui conciliar bem. Acho que as primeiras fases são um pouco mais tranquilas, exceto alguns cálculos, algumas físicas, cálculo 2, cálculo 3, depende conforme vai. Tem algumas disciplinas de física também que eram um pouquinho mais complicadas. Mas quando chega na quarta fase, que pega a tal de... Na minha época era sinais e sistemas lineares, aí ficava mais complicado, depois ia para realimentados, então eram matérias bem que exigiam bastante estudo, e a gente tinha que focar mesmo, tinha que meter a cabeça de verdade no estudo para poder passar, para poder entender a disciplina, porque são conteúdos complexos que exigem bastante dedicação para você conseguir compreender. Não é porque o professor é difícil, porque o professor está fazendo uma prova que é impossível, não, é porque é um assunto complexo mesmo, que demora até a gente botar a nossa cabeça no lugar certo, entender direitinho o que está acontecendo. Então, não tinha muita... nessas épocas, assim, a gente acabava não saindo muito, mas eu sempre ia para balada, gostava muito de ir no John Bull, sempre combinava com o pessoal da faculdade, a gente ia ir para alguma praia, jogar vôlei na praia, ou um futebolzinho na casa de algum colega que tinha quadra de futebol de areia no condomínio. Então, assim, sempre tinha bastante atividade de integração, atividade extracurricular que fazia um bem danado, assim.
ainda mais nessa época, como nós estávamos falando antes de começar a gravar, né? Essa época agora que vocês estão sem contato social com os colegas é muito complicado, isso atrapalha muito, né? Porque é muito bom ter esse entrosamento com os colegas, porque quando a barra fica mais pesada, quando as disciplinas, quando a gente precisa estudar muito, estudo em grupo é um negócio que faz muita diferença, assim, ajuda demais, assim. Então, tem uma parte da matéria que você entendeu bem, mas teu colega não entendeu, e vice-versa, tem outra coisa que você não conseguiu pegar muito bem. Então, todo mundo se ajuda e faz esses grupos de estudo, são muito importantes para ajudar a consolidar e todo mundo ir para frente, assim, todo mundo tirar o melhor proveito da graduação. Então, isso é muito legal, assim, sair junto com seus colegas, fazer coisas extracurriculares, porque cria um laço muito forte, e isso só cresce, né, só ajuda. Perfeito. Bom, muitos dizem que a automação, ela abrange muitos conteúdos, mecânica, eletrônica, elétrica, e é uma visão muito ampla, porém superficial. E a pergunta é se você concorda com essa afirmação, e caso você concorde, se isso é algo positivo ou negativo, se isso te ajudou ou atrapalhou. Eu concordo com a parte de que dá uma visão ampla, e talvez, assim, como toda graduação, você tem um conteúdo, você tem um tempo limitado. Então, se você abrir demais o leque, você não consegue entrar muito a fundo. Mas o core do curso, ele é focado em controle. Então, vocês vão ver que tem na grade curricular do curso um monte de cadeiras de cálculo, começa com cálculo numérico, sinais 1, sinais 2, elementados, multivariáveis, sistema não linear, controle não linear, enfim, tem um monte de cadeiras que são focadas nisso. Então, o core do curso é essa área de controle, na minha visão, né? E aí tem um monte de coisas que vão agregando isso para você não ficar uma pessoa que digamos assim, um controleiro sem saber o que você está, onde é que está se encaixando numa empresa. Então, as outras disciplinas, elas vão te dar uma visão de engenharia de produção, de automação da produção, de sistemas industriais e como é que um bom overview de programação, de sistemas de computação. Então, assim, todo esse leque aberto ajuda muito, assim, a você chegar no mercado e entender como é que as coisas funcionam, sabe? Como é que as várias disciplinas da engenharia funcionam, como é que elas se interrelacionam, como é que o que você está... E isso também é muito legal, porque ajuda o engenheiro, a pessoa que sai do curso, a se encaixar em diversas áreas, assim. Tem colegas meus que trabalham focado mais na área de programação mesmo, os caras que fazem código, trabalham com sistemas de veículo autônomo, coisas desse tipo. Tem gente que foi mais para a área mais na área de produção, assim, de como automatizar linhas de montagem, enfim, trazer todas essas coisas que a gente aprende também para lá. Desculpe. No meu caso, eu acabei indo mais para a área de design de produto. Então, acaba usando muito dos conceitos físicos e desses... como é que eu me perdi um pouco, peraí, dos conceitos físicos do que a gente aprende, tudo mais, mas também se relacionando com todo o ambiente empresarial, onde você tem que... Não adianta você fazer um design e depois sem se preocupar com aspectos de produção, por exemplo, daquilo, né? Então, isso é muito, muito amplo. E também uma outra coisa que é interessante é a questão de conseguir integrar diversas áreas, né? Você cria um diferencial nesse profissional, porque o profissional consegue conversar com o engenheiro mecânico, consegue conversar com o engenheiro eletricista, consegue conversar com alguém da área de produção, consegue conversar com alguém que é da área de financeiro ou que administra um contrato, por exemplo, com fornecedores. Então, assim, no ambiente empresarial, isso é muito importante, né? Conseguir falar as diversas línguas que são faladas dentro da empresa, né?
E esse leque aberto da automação ajuda muito nisso, assim, acho que é muito positivo na minha posição, na minha opinião, né? Pô, que bacana essa tua visão aí, Eduardo. A quarta pergunta seria se existe algo que você se arrepende na graduação e se existe algo que você se orgulha na graduação também. Olha, acho que todo mundo que assim, acho que é uma coisa meio comum você, quando olha para a graduação, pensar assim, pô, gostaria de ter aproveitado mais, assim, algumas disciplinas, ter dado um pouco mais de atenção para algumas coisas que na época não me pareciam tão interessantes, né? Então, acho que sempre tem um pouco desse pensamento, inevitável, mas também, assim, voltando nos meus 17, 18 anos, quando eu entrei na faculdade, a gente não tem claro, assim, eu mal e mal sabia que eu queria automação, e sabia muito pouco onde é que eu ia usar tudo aquilo que eu estava fazendo, né? Então, muitas vezes alguma disciplina era um pouco mais, parecia um pouco mais maçante, ou algum professor que às vezes a gente tem dificuldade de captar, de entender o conteúdo conforme aquele professor está dando, mas aí cria uma certa resistência com o assunto por conta do professor, sabe? Isso eu acho que é uma grande besteira que a gente acaba fazendo, por conta da imaturidade que a gente tem na idade mesmo, né? Então, acho que no ponto de se arrepender, talvez seja isso, sabe? Ter dormido... eu dormi em algumas aulas, assim, acho que meus colegas de graduação vão lembrar bastante, eles sempre me zoavam muito por conta disso, que vira e mexe, assim, eu acabava me pegando no sono na aula, então isso era uma coisa que eu não me orgulho, né? Agora, o que eu me orgulho é que eu sempre fui muito empenhado, assim, então eu dormia na aula, mas depois eu pegava a disciplina, eu corria atrás, eu buscava entender o que estava acontecendo, sabe? Então, eu sempre me dediquei bastante e procurava sempre dar o meu melhor, né? Então, acho que esses são os pontos que eu me orgulho, e os que eu não me orgulho tanto, né? Acho que uma outra questão que você perguntou também, se não me engano, estava em relação ao que talvez eu gostaria de fazer também, né? Algumas coisas que a gente sempre pensa é a questão de tentar terminar a faculdade o mais rápido possível, entrar no mercado de trabalho, assim, às vezes a gente tem esse mindset, eu tive isso por um bom tempo, e às vezes tem muitas disciplinas optativas e tem coisas que a gente gostaria de fazer que acabam não dando tempo nos 5 anos do curso. Então, para mim, assim, eu acabei atrasando um semestre para fazer um pouco mais de disciplinas, algumas coisas a mais, e acho que isso valeu muito a pena. O triste é que eu acabei não me formando com muita gente que entrou comigo na automação, né, mas acabei me formando com a turma seguinte, que também a gente acabou criando uma grande amizade também com o pessoal. Atrasei um semestre e isso não teve problema nenhum, assim, olhando assim em retrospectiva, 10 anos depois, agora que eu já me formei, cara, um semestre, um ano não faz diferença nenhuma, assim, de querer sair mais rápido da faculdade para entrar no mercado, sabe? Claro, tô falando por mim, pode ser que em alguns casos a situação seja diferente, mas eu vejo que tentar tirar o máximo possível desse tempo na universidade é um conselho que eu passaria para quem está entrando agora na automação. Massa demais. Eduardo, eu queria te fazer uma pergunta agora. A gente sabe que tu trabalhou com controle na Embraer, né? E na faculdade tem a matéria que é Sistemas de Controle, que acho que tu até conhece como Realimentados, que tu até citou algumas vezes agora durante a entrevista, né? E a gente queria saber, primeiro de tudo, qual era a tua relação com essa matéria na faculdade, porque dizem que ela é bem complicada, né? Ela é conhecida por ser uma das matérias mais difíceis do curso. E como que foi trabalhar com controle na prática lá na Embraer? Tá. Não, legal essa pergunta. Como eu falei antes também, o curso ele tem um foco muito grande na área de controle, né? Então não é só realimentados, né? Começa lá com controle, acho que para mim, na minha época, né, com cálculo numérico, que já dava uma introdução em alguns aspectos de controle. Depois sistemas lineares 1, sistemas lineares 2, sistemas realimentados,
sistemas multivariáveis, controle não linear. Esses são os que me vem à cabeça mais de bate-pronto, assim. Mas são muitas cadeiras mesmo, né, na área de controle. E tinha a parte do laboratório também, onde você ia lá e fazia essa modelagem toda, fazia um código do MATLAB e aplicava isso. Então, isso é muito bom quando você chega depois, quando eu entrei na Embraer, eu acabei trabalhando com sistemas de trem de pouso, com sistemas de controle de freio de avião. Então, tem um sistema de anti-skid, que é basicamente o ABS do avião, só que é bem mais sofisticado do que um ABS de carro, né? Então, tinha toda uma malha de controle para controlar a pressão aplicada nos atuadores do freio do avião, e o objetivo disso tudo era você tentar controlar a desaceleração da aeronave, né? Então, tinha várias malhas ali, a malha de desaceleração versus o quanto que o piloto está pisando no pedal, as malhas de controle de velocidade de roda, especificamente, né, na verdade, que a gente fala de slip, né, que é controla a derrapagem do pneu. Então, tinha assim, todo esse background de controle que eu tive na faculdade, eu usei muito para poder entender onde é que o que eu estava trabalhando, né, e apesar de na prática, nem sempre a gente bota a mão na massa e você vai ser a pessoa que vai projetar o controlador e que vai sintonizar os ganhos do controlador PID. Nem sempre a gente sai da faculdade e vai fazer isso. Então, isso às vezes é uma ilusão que a gente tem, mas você precisa entender aquilo, você se torna uma das pessoas responsáveis por aquilo. Numa grande empresa como a Embraer, você trabalha com muitos fornecedores. Então, você precisa... nem tudo é feito pela empresa, muitas coisas são feitas pelo fornecedor. Então, a malha de controle era uma para a gente, eles vendiam isso como uma caixa preta. E a gente tinha que entender o que estava acontecendo ali dentro, sem saber, de fato, como é que eles estavam implementando aquilo. Então, você tinha que olhar para os dados, para ver como é que aquilo estava se comportando nos ensaios que o avião fazia, né, as frenagens que ele fazia na pista, e tentar inferir, conversar com o fornecedor e dizer, o seu controlador não está legal nesse ponto aqui, você precisa ajustar isso, você precisa fazer aquilo. Então, todo esse background ajudou muito na hora de fazer essas análises, de fazer essa discussão, de trabalhar com isso, né? Também tinha a questão de modelagem de sistemas e uso de MATLAB, Simulink. Então, usa-se muito modelo para entender o que está acontecendo, né? É muito caro no caso da Embraer, por exemplo, é muito caro você ter que botar o avião na pista, fazer um ensaio com o piloto, com combustível, gastando pneu, gastando tudo, um tempo de um recurso crítico que é o protótipo. É muito caro fazer tudo isso lá. Então tudo que você conseguir fazer via simulação, você precisa fazer a simulação. Então tem um apelo muito grande em utilizar todas as ferramentas possíveis para saber os resultados que o teu sistema vai apresentar antes de ter que ir para um teste físico, né? Então isso eu aplicava muito lá, né? Hoje que eu estou na Rolls-Royce, eu também trabalho muito é algo muito parecido, né? Eu trabalho na área de control systems da Rolls-Royce, fazendo a parte do controlador eletrônico do motor do avião. E ali dentro também tem inúmeras malhas de controle. Então, você precisa entender tudo aquilo, você precisa entender os modelos, você precisa saber onde atuar. Nem sempre você vai ser a pessoa que vai estar projetando uma malha de controle nova, mas quase sempre você vai ser a pessoa que vai estar lá fazendo entendendo como é que aquela empresa costuma implementar aquela malha de controle e fazendo as modificações de aplicação para aquele produto específico, ou fazendo as modificações que precisam ser, as correções que precisam ser feitas baseadas em testes ou em modificações do produto, etc. Então, para mim, esse conhecimento que eu tive nessas disciplinas de controle são as que eu entendo são as que eu mais utilizo hoje na minha vida profissional.
apesar de não ser, assim, 100% do tempo escrevendo código, mexendo no modelo, fazendo... Não é todo momento isso, mas isso é boa parte e faz uma diferença danada. Pô, que legal essa perspectiva, assim, até porque controle na automação é normal que os alunos só vão conhecer um pouquinho mais pra frente no curso, né? E às vezes a gente não consegue mensurar esse impacto que essa matéria pode causar na nossa formação. Achei bem interessante. Agora, mais encerrando essa parte acadêmica, eu queria te perguntar sobre o mestrado. Eu queria saber o que ele te agregou na tua vida profissional, na tua área, e afinal, por que fazer um mestrado? Assim, sabe, se tu fosse dizer, assim, alguém fosse te perguntar, por que eu faria um mestrado para minha formação? O que tu responderia, sabe? Acho que sim, o mestrado, falando especificamente no meu caso, assim, o meu tema de mestrado em específico foi na área de controle também, então eu acabei aprofundando um pouco mais nessa área, porém a ferramenta específica ou a técnica de controle que eu utilizei especificamente no mestrado não é uma coisa que eu nunca mais utilizei na minha vida, assim, depois que eu terminei o mestrado. Então, nesse sentido, eu posso dizer que sim, eu não utilizei meu mestrado. Talvez eu diria, não valeu a pena para mim, mas isso acho que não é a verdade, sabe? Porque o mestrado, ele é um desafio gigante para você, sabe? Você cursar todas as disciplinas e depois fazer uma tese, ainda mais no meu caso, que eu deixei para fazer a tese depois que eu já estava trabalhando na Embraer, então eu tive que conciliar as duas coisas ao mesmo tempo. Foi muito complicado, foi um desafio muito grande. Eu acho que vencer esse desafio faz você crescer muito, sabe? Então, assim, você consegue, pelo simples fato de você se propor a vencer esse desafio de terminar um mestrado, quando você consegue isso, quando você finaliza isso, você sai de lá com uma capacidade maior, sabe? O seu músculo, a sua resiliência, né? O seu músculo mental, vamos dizer assim, fica mais bombado nesse sentido, sabe? Você se sente mais preparado para encarar uns desafios maiores na sua vida profissional. Te dá mais confiança, né? E também o mestrado, ele é um título muito importante para você na área empresarial, depois na sua vida pós-faculdade, né? Você, assim como para você trabalhar como engenheiro, em muitos lugares basta você mostrar o seu diploma e as pessoas vão acreditar que você fez um curso de automação e que você tem uma formação boa e geralmente conhece o background daquela universidade, sabe que não, conheço gente que vem da UFSC, sei que é a UFSC que forma bons profissionais. Da mesma maneira, o mestrado serve também como isso, sabe? Ele é um título que vai dizer, não, esse cara já passou por esse crivo, sabe? Não quer dizer que uma pessoa que não tem mestrado não seja boa também, não, mas essa pessoa vai ter que mostrar de outra maneira, sabe? Então vai ter que, por exemplo, numa entrevista de emprego, a pessoa não vai conseguir ir a fundo nos seus conhecimentos técnicos para entender exatamente tudo que você sabe, né? Mas se você mostrar para ela, não, eu tenho um certificado que eu me formei eu concluí um curso de graduação na UFSC, eu concluí um curso de graduação, um curso de mestrado, um mestrado na UFSC, isso já é prova suficiente, na maioria dos casos, para a pessoa saber que você já tem um certo nível técnico que não precisa ficar... já tem um certo nível técnico comprovado. Isso que eu quero dizer. Então, nesse sentido, ajuda bastante, sim. Muito massa isso. Agora a gente gostaria de saber de ti, na tua visão, qual que é a expectativa para os engenheiros formados no UFSC trabalharem no exterior? Você tem uma boa visão sobre isso? E também, aliado a isso, a gente queria saber como surgiu a oportunidade para ti ir para o exterior e como que foi essa experiência para ti? Tá. Deixa eu pensar como é que eu acho que eu vou responder primeiro sobre a minha experiência e aí depois eu vejo como é que faço o link com
generalizando para todo mundo do curso, né? Então, para mim, como eu entrei nessa área, como eu, pós-faculdade, fiz o mestrado e pós-mestrado eu fui para a Embraer, eu já estava trabalhando num ambiente que era muito, que fora a Embraer no Brasil, quase todas as empresas que trabalham na área aeroespacial são fora do Brasil, na Europa ou nos Estados Unidos. Então quando deu uns 7, 8 anos que eu estava na Embraer, eu comecei a pensar que talvez fosse um momento para tentar algo diferente, sabe? Eu vi vários colegas meus que faziam esse movimento. Pessoal que sai da Embraer acaba geralmente saindo para ir trabalhar em alguma empresa no exterior, por conta de ser numa área afim. Então vai trabalhar numa outra fabricante de aeronave, vai trabalhar em alguma empresa que fornece produtos para área de aeroespacial. Então acaba sendo um caminho meio que natural para quem estava na Embraer, nesse meio, e para outras empresas que não são no Brasil. Então eu acabei vendo alguns colegas fazendo esse movimento. Foi algo que me despertou uma curiosidade de como é que seria morar fora, de como é que seria trabalhar numa empresa fora do Brasil, passar 100% do tempo conversando em inglês no ambiente empresarial. Então eu resolvi experimentar, sabe? Então eu botei ativei lá os flagzinhos no LinkedIn lá para dizer que eu estava disponível e pensando em novas oportunidades. E aí começaram a surgir algumas empresas que vieram me contatar, algumas vagas. E aí, assim, foi uma coisa que aconteceu meio que naturalmente. Assim, peguei uma fase muito boa, assim, que acho que estava muito aquecida. A economia também para vir aqui para vir para a Inglaterra, que foi onde eu acabei vindo, né? Então isso ajudou muito, assim, foi algo bem bacana. Agora, pensando assim, tipo, como é que o profissional de automação se encaixa no mercado internacional? Acho que se encaixa perfeitamente, viu? Assim, tendo trabalhado na Embraer e tendo trabalhado hoje, como eu trabalho aqui na Rolls-Royce, eu vejo que não tem assim aquela diferença enorme que a gente às vezes imagina ou fantasia na nossa cabeça, que pensa que que às vezes vem aquele complexo de vira-lata, achando que a gente talvez não faz as coisas direito, sabe? Eu vejo a minha experiência aqui foi muito pelo contrário, assim, eu trabalhei, algumas áreas tem grandes diferenças, tem algumas áreas onde uma empresa vai ser melhor do que a outra, mas em geral o profissional de engenharia que tem no Brasil, os meus ex-colegas na Embraer tinham um nível de formação assim excelente, assim, e a área onde eu trabalhava na Embraer tinha muita gente da UFSC, sabe? Então assim era um pessoal muito bem visto lá dentro da Embraer, que era um pessoal que tinha uma formação acadêmica muito boa. Os gerentes, o pessoal que fazia o recrutamento já conhecia isso, já sabe que isso são características fortes do profissional que vem da UFSC. Não só da UFSC, né, tem várias outras universidades muito boas do Brasil que o pessoal que os gerentes já ficavam espertos, mas a UFSC é uma delas, assim. Então eles costumavam vir fazer processos seletivos na universidade. Foi assim que eu acabei entrando no Embraer, foi no processo seletivo que eles foram até a universidade. E assim, essa base, esse bom profissional que a UFSC forma, é um profissional que se encaixa tão bem em empresas, qualquer empresa, sabe, do mundo todo. Então não tem assim uma restrição, sabe. O que eu acho que é mais difícil de acontecer para ir para uma empresa no exterior é o fato de se você acabou de sair da faculdade, se você ainda não tem experiência, vai ser difícil uma empresa estrangeira aceitar o risco de trazer um profissional do Brasil para trabalhar, um profissional recém-formado. Então, geralmente, o que acontece é que eles acabam trazendo gente já com alguma experiência, até por questões de visto.
né? Vários países não você precisa ter um visto específico para trabalhar, né? Então, no meu caso aqui, a empresa que me contratou teve que patrocinar o meu visto. E o próprio processo de tirar um visto para trabalho na Inglaterra requer que seja um profissional especializado, um profissional que esteja numa lista de profissionais em falta naquele país. E aí um dos critérios é profissional com experiência na área. Então, nesse ponto foi mais difícil. Não é impossível, assim, tem muita gente no Brasil que tem dupla cidadania, tem alguma cidadania europeia. Tendo a cidadania europeia, aí fica bem mais fácil para ir para outros países para trabalhar, porque aí acaba rompendo essa barreira do visto, né? Acaba conseguindo até trabalhar em empresas fora do Brasil como primeiro emprego. E assim, mas essa é a regra geral, assim, tá? Tem inúmeras exceções, tem inúmeros casos especiais que vão se aplicar a cada situação específica, né? É muito massa saber da quantidade de possibilidades que a gente tem depois que estiver saindo da faculdade. E ainda nesse assunto de saindo da faculdade, por mais que a gente já tenha conversado bastante contigo sobre isso, a gente gostaria de trazer essa resposta aqui para a gravação. A gente queria que tu explicasse como que foi a tua trajetória depois de ter saído da UFSC. Tá. Não, então, eu saí da UFSC em 2000 eu me formei em 2010, em 2011 eu fiz o mestrado, e aí, antes de terminar o mestrado, eu acabei entrando nesse processo seletivo da Embraer. E aí, eu fui terminar o mestrado durante os próximos 3 anos que eu estava na Embraer, assim, eu tomei todo o tempo que eu pude tomar para entregar a minha tese, né? Então, não foi algo que eu fiz logo de uma vez. Até faltou talvez um pouco de determinação nesse ponto de fechar o mestrado o mais rápido possível. Mas enfim, entrei na Embraer e aí foi assim um grande aprendizado para mim. Assim, eu vi que quando eu cheguei lá eu estava assim muito sem segurança, assim, sabe, de saber se o que eu estava fazendo estava certo, se o que eu estou entregando aqui está legal, se eu estou no nível correto. Assim, então, a minha relação inicial foi um pouco de estar um pouco assustado, de saber, pô, eu entrei numa empresa grande pra caramba, empresa legal, os caras acreditaram em mim, agora vamos ver se eu consigo mostrar trabalho, né? Então, foi uma coisa que eu fui crescendo, assim, ganhando uma confiança ao longo dos primeiros meses, primeiros semestres lá na Embraer, e eu fui crescendo muito como profissional lá dentro, sabe? Você vai aprendendo muito sobre a disciplina onde você está, onde você o que você está fazendo, sobre como é que é trabalhar numa grande empresa, como é que a empresa funciona, como é que são os processos ali dentro, e foi muito bacana ali dentro, sabe? Então eu trabalhei por uns 3 para 4 anos num avião novo que a Embraer estava fazendo na época, que era o Legacy 500. Hoje ele mudou de nome, ele é o Praetor 500 e Praetor 600, tem os dois modelos. Então eu trabalhei os 3, 4 primeiros anos nesse avião, e depois eu fui trabalhar em todos os aviões da área executiva que estavam em produção seriada, já que eram a linha do Phenom 100 e Phenom 300, que são jatos de menor porte, os próprios Legacy 500 e Legacy 600 também, enfim, Lineage, que é um avião de porte maior, então toda a linha executiva da Embraer. E foi muito bacana essa mudança, porque deu para ver 2 áreas diferentes de uma empresa. Assim, a primeira que é trabalhar num produto que ainda não foi para o mercado. Então você trabalha assim num pré-certificação, e depois trabalhar com um produto que já está no mercado para entender como é que é a realidade disso, sabe? Então você consegue ver os dois lados, assim, o antes e o depois, né? E como é que a vida, como é que aquilo que você projetou lá antes, né? Claro que era um avião diferente, mas como é que aquilo que é projetado antes acaba funcionando na vida real? Como é que são os problemas da produção em série? O que vem de reporte do campo? O que você tem que fazer? Então, assim, foi muito interessante essas 2 visões que eu tive dentro da Embraer. Foi muito bacana. Na Embraer também uma característica do profissional lá dentro, e eu acho que talvez
até arrisco dizer que seja uma característica do profissional brasileiro, assim, que a gente é meio que multitarefas, assim, você faz um pouco de tudo, sabe? Então eu trabalhava na Embraer como engenheiro de sistemas. Então, na engenharia de sistemas tem um negócio chamado o ciclo de desenvolvimento em V, onde você pega numa parte aqui o requisito do cliente lá em alto nível, aí você vai detalhando aquele requisito do cliente até chegar um requisito bem detalhado de baixo nível, implementa o tal do produto, seja num componente físico ou num código no software, no sistema, e aí você segue a outra perna do V, que é onde você vai verificar aquilo no nível mais baixo, depois verificar o requisito mais alto nível, e assim por diante, até chegar no final da ciclo, onde está tudo verificado, certificado nos níveis, né? E na Embraer a gente trabalhava ao longo de quase todo esse V, sabe? Obviamente você não pode verificar o que você projetou, porque você tem que manter certas questões de independência, enfim. Mas você trabalha ao longo de tudo isso, sabe? Você tem uma visão meio que global de como é que a coisa funciona de ponta a ponta, né? No ciclo de desenvolvimento. E aqui na Inglaterra eu vejo que a cultura é um pouco diferente, sabe? É um time que trabalha com cada pedacinho desse ciclo em formato de V é feito por um time diferente. Então aqui hoje eu trabalho com um System Design, eu trabalho numa parte desse V, e eu trabalho só naquela parte, sabe? Eu viro um especialista naquilo, eu não vou trabalhar com verificação daquilo, não vou trabalhar com nível mais baixo, e poucas vezes eu vou trabalhar com nível mais para cima, sabe? Então essa característica diferente, assim, que tem de uma empresa para outra, de um país para outro, e isso foi muito legal na minha trajetória, eu consegui ter vivido essa parte de viver um pouquinho em cada parte, entendeu? O ciclo de ponta a ponta, agregou bastante para mim, sabe? Enfim, e aí, em 2018, foi quando eu mudei para a Inglaterra. Aí inicialmente, eu mudei até de área também. Eu fui para uma área diferente, fui trabalhar com trem, trabalhando na Bombardier. E aí, também, assim, muitas semelhanças e algumas diferenças, né, entre uma empresa e outra, entre uma tecnologia e outra, mas eu não senti que eu me encaixei exatamente no que eu estava fazendo naquele momento, sabe? Porque uma coisa que eu acho bastante legal, assim, de fazer é trabalhar com um produto bastante complexo, porque tem muitas interfaces, que tem geralmente um software, uma lógica rodando ali dentro, com uma área de controle ali, sabe? E onde eu acabei entrando na Bombardier, acho que talvez não foi a área certa para mim, porque eu acabei trabalhando mais com a parte de um componente mais simples, um componente mais físico, sem muita interface, sem muita modificação do que era em projetos anteriores. Então foi algo que foi me deixando um pouco desmotivado. E aí eu pensei, não, acho que não estou usando todo o meu potencial, não estou usando toda a minha experiência passada aqui, acho que eu vou tentar ir para alguma coisa voltada na área de aviação, na área de aerospace. E aí foi quando eu mudei, depois de 8 meses, eu mudei para a Rolls-Royce, é onde eu estou até hoje. E aí tem, assim, muita semelhança com o que eu fazia na Embraer. Assim, o ciclo é muito parecido, as interfaces são muito parecidas. Claro que antes eu trabalhava com sistema de freio, agora eu trabalho com sistema de controle de motor. Então, assim, a tecnologia é diferente, mas as ferramentas, os conceitos básicos são parecidos. A regulação que existe para a área aeroespacial é a mesma, então os requisitos de safety são os mesmos que você tem que cumprir. Claro, tem algumas coisas diferentes na área de motor, que tem uma certificação diferenciada, mas, em geral, as linhas gerais são as mesmas, né? Então, assim, acho que hoje eu tô contente onde eu tô, acho que é um trabalho bacana, né? E pretendo seguir aí por mais um bom tempo ainda, enquanto existe trabalho ainda, né? Com essa nova situação do mundo aí, com aviões cada vez mais parados, sem você estar voando muito, então todo mundo fica meio preocupado, mas até agora tem pelo menos na área onde eu trabalho, ainda tem bastante trabalho para ser feito, tem muita coisa, os projetos continuam, e então estou pretendendo permanecer lá até onde puder.
Perfeito. E agora, continuando comentando sobre essas empresas que você trabalhou, são duas empresas gigantes que são referência na área que elas atuam, e ela tem essa semelhança, que ambas são empresas voltadas para a área aeroespacial. E a gente queria entender o que te desperta a trabalhar com essa área. Se tu sempre gostou do assunto de aeroespacial desde que era novo, ou foi alguma experiência que trouxe essa animação à tona? Eu acho que foi assim foi uma feliz coincidência, sabe? Não era algo assim que eu tinha sonho de menino de trabalhar com avião. Foi assim uma oportunidade que apareceu assim para ir trabalhar na Embraer. Assim, foi algo que foi inesperado para mim, foi legal pra caramba. Eu fui lá e aí quando você vê assim, eu lembro que meus colegas falavam que você foi contaminado pelo aerococcus, né, que é o tal da bactériazinha lá que te pegou e aí você ficou um maluco por aviação, sabe? Então, acho que uma vez que você trabalha com isso, assim, que você começa a se inteirar mais com essa área, para mim foi aumentando assim a paixão por essa área, sabe? Acho que foi muito bacana, assim. Tem coisas que eram muito prazerosas de fazer quando tinha, por exemplo, ensaio em voo no avião, assim. Então a gente ia para a unidade de teste da Embraer, acompanhava os ensaios quando o avião ia fazer as frenagens na pista, às vezes conseguia assistir algumas manobras da torre de controle ou uma sala de telemetria, analisando os dados, em contato com a tripulação, né? Então essas coisas são muito legais, assim, são coisas que, pô, bacana, né? Parece coisa enfim, coisa de filme, coisa que você vê lá, aqueles vídeos do pessoal lá do SpaceX, da NASA, assim, aquelas salas de telemetria. Aí quando eu vi pela primeira vez assim, a sala de telemetria, eu falei, pô, que legal, né, que bacana, parece aquele negócio que a gente vê na TV, né? Então você você vê que é uma coisa real, que não é assim, algo fora do possível, que a gente fantasia, né, que, caramba, nunca pode acontecer, né? Então, acho que isso tudo foi fazendo parte da construção dessa minha paixão aí pela aviação. Então, acho que foi uma coisa bem bacana. Tanto que quando eu vim para a Inglaterra, né, eu acabei mudando para trabalhar com trem, eu estava assim meio, pô, como é que vai ser, né? Trem é um produto legal pra caramba também, tem muita complexidade ali dentro, é muito bacana de trabalhar lá também. Achei que foi muito proveitosa também nesse sentido, sabe? Como eu falei, foi por uma questão que eu acho que eu não caí na área certa para mim dentro da indústria de railway, mas também é uma indústria que eu acho que tem muita semelhança, que tem algo bem bacana. Eu acho que a minha paixão foi essa por conta da minha experiência, mas também eu vejo que tem muita semelhança com automotiva também. Acho que muitas coisas que eu falei assim, que para mim foram muito legais, assim. Também acho que você consegue ter experiências semelhantes na área da automotiva, claro, que talvez com outras interfaces, outras proporções. Depois de um certo tempo, o aerococcus me pegou, e aí eu fiquei, acho que a minha área de preferida para trabalhar, onde eu pretendo seguir minha carreira, nessa área mesmo. Muito bacana, deve ser bem gratificante mesmo encontrar a área perfeita para ti. E agora a última pergunta programada dessa entrevista seria sobre o teu emprego atual. Tu trabalha na Rolls-Royce, que é uma empresa muito grande, muita gente conhece, talvez mais pelos carros luxuosos, não tanto pela parte de aeroespacial, mas é uma empresa que gera interesse do pessoal. E a gente queria entender na prática como que é a tua rotina. Se tu trabalha com equipe, que ferramentas que tu usa, que tipo de software, que tipo de projeto que tu trabalha lá, se tu pudesse explicar um pouquinho para nós. Claro. Então, eu trabalho no projeto de um dos motores Trent, que é uma das séries de motores de aviação civil da Rolls-Royce. É o Trent XWB, que é o motor que equipa o Airbus A350.
E a Rolls-Royce, assim, é uma empresa muito grande mesmo, assim, ela é muito maior que a Embraer, por exemplo, não tinha essa noção, assim. E a área que eu trabalho dentro da Rolls-Royce é a área que chama-se Control Systems. Era antigamente uma empresa separada da Rolls-Royce, não fazia parte do grupo da Rolls-Royce, é a empresa que fornecia o controlador eletrônico do motor para a Rolls-Royce. Então a Rolls-Royce, a Rolls-Royce mãe, ela é a empresa que projeta todo o motor, faz entende como é que aquilo funciona, vai projetar todo o hardware daquilo, vai fazer, enfim, definir todo o design daquele produto, e aí eles vão, algumas leis de ser feita a maioria delas, na verdade, são projetadas pelas pessoas que entendem da performance do motor e vão dizer quanto, por exemplo, de combustível que tem que ser injetado em determinadas condições e como é que tais atuadores vão ter que se comportar dados os parâmetros de entrada, de temperatura, ambiente, enfim, pressão, números da malha de controle. E aí, isso tudo vai chegar para a empresa, para Control Systems. Control Systems vai dizer assim, a gente tem um hardware eletrônico que vai fazer que vai controlar isso, que vai ler esses sensores e vai atuar esses atuadores. E vai ter que ir ali dentro calcular essa malha de controle. Então, todos esses requisitos dessa malha de controle, tudo isso aí chega para a gente. E aí a gente, a minha função eu trabalho na área de engenharia de sistemas, então eu entendo esses requisitos e vou entender como é que o sistema vai se comportar em relação a isso. Então vai ter um sistema lá que vai controlar um determinado atuador. Esse sistema vai ter que ler esses parâmetros aqui, parâmetros vêm desses sensores, como é que vai ser a malha de controle, como é que eles vão atualizar, como é que eu vou implementar essa malha de controle, como é que eu transcrevo isso em requisitos e passo isso para um time de software, para o time de software implementar. Aí, como é que o pessoal de teste vai testar esses requisitos que eu estou escrevendo, os requisitos de sistema, como é que o pessoal de software que vai receber esses requisitos vai transcrever em requisitos de software e depois o pessoal de software verification vai verificar esses requisitos de software. Então, assim, toda essa interface, né, e assim, nada é você sozinho, sabe, nada é um indivíduo, é tudo, empresas grandes, elas têm processos muito, porque é uma área bastante regulada, é uma área que precisa seguir um processo de desenvolvimento regulado para garantir que o produto seja desenvolvido seguindo os padrões de segurança que precisam existir. Então, você tem toda uma documentação que é criada em cada nível de requisito, né? Então, no nível onde a gente recebe os requisitos do que a gente tem que fazer, e aí você transforma aquilo nos requisitos de sistema e passa isso para o pessoal de software, mas antes de você fazer esses requisitos, você precisa entender todo aquele sistema e todas as relações com os outros sistemas, o que acontece em caso de falha, tudo mais, e aí você passa por um processo de design review, né? Vários design reviews que existem ao longo do processo, onde você discute com um time, depois você leva isso para uma aprovação formal, onde tem vários stakeholders lá que vão avaliar tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista de prazo, de recurso, enfim, todas as inter-relações que existem. E aí, uma vez aprovado o seu projeto, você compila tudo aquilo na documentação e passa para a área seguinte, né? Então, mais ou menos essa é a minha rotina, sabe? Então, envolve muito entender o requisito que chega do cliente, que é outra área, a área que define, por exemplo, como é que vai ser a performance do avião, a performance do motor, né? Ou da malha de controle. E também a parte de baixo, como é que o pessoal de software vai implementar aquilo. Então, não adianta eu tentar fazer uma coisa mirabolante que não vá se encaixar
na estrutura, na arquitetura de software que o pessoal que é usada para esse produto, ou que não vai funcionar nesse determinado hardware de controle que a gente tem. Então, toda essa integração é necessária. Tem também interface depende do que você está alterando, tem muito dado que vai para o avião e volta para o avião, então tem muita interface, nesse caso com a Airbus, né, que é a empresa que é a fabricante que usa esse motor onde eu estou trabalhando. Tem muita interface com eles também. É uma coisa muito, muito comunicativa, assim, então o dia passa assim, escrevendo e-mail, escrevendo relatório, conversando com pessoas, entendendo como é que tal coisa funciona. É muito dinâmico, né? E acho que o cargo de engenheiro de sistemas é um cargo que é uma área que envolve isso, sabe? Envolve muita circulação de informação entre as diversas áreas e envolve você ter uma capacidade muito boa de capturar aquela informação da maneira certa, de você colocar aquilo, enxergar a visão sistêmica da coisa, então enxergar todos os impactos que aquilo vai, onde que aquela modificação que você está fazendo impacta, quais as outras áreas que são importantes também você envolver. Então, comunicação assim é uma coisa chave para o trabalho que eu faço hoje. Assim. Então, é muito e-mail, é muita reunião, muita apresentação, conversar com as pessoas para entender um determinado assunto. Tem muito especialista que você precisa consultar para entender determinada função, para não ficar tendo que reinventar a roda. Em muitos casos, você tem que seguir o que já tem definido. Os prazos são sempre apertados, então, assim, por mais que seja interessante você querer entender tudo o que acontece ou querer fazer tudo assim, entender o máximo possível, isso é legal do ponto de vista pessoal, do ponto de vista no ambiente de trabalho. Você precisa cumprir os seus prazos, precisa entregar uma qualidade boa e no prazo correto. Então você tem que reusar o que já tem disponível e conversar com todo mundo que pode te ajudar a fazer as coisas de forma mais rápida. Então, assim, é muito em time mesmo, muita interação. É muito importante escrever bem para isso, é muito importante se comunicar de forma técnica, de forma clara, ainda mais em ambiente de engenharia, assim, acaba sendo uma coisa tão chata, assim, você fica tão cabeça assim, tão bitolada em escrever assim da forma clara, de forma não ambígua, que às vezes quando você vai ter uma conversa com alguém que não é da área de engenharia, assim, a pessoa fala, pô, aquele cara é um chato, né? Tudo que você fala, ele fica te corrigindo, né? Então, assim, você precisa sempre também ter essas travas de não levar isso também para todo o ambiente, sabe? Porque tem aquele, senão você vira aquele clichê do engenheiro chato que ninguém consegue conversar, porque o cara tudo que você fala, não é bem assim, você disse tal coisa. Pô, né? a vida real não é só engenharia, né? Mas no ambiente de engenharia isso é importante. No ambiente de engenharia realmente é fundamental você ter uma comunicação clara e deixar todas as pessoas cientes de tudo que está acontecendo. É muito bacana isso, sabe? É um ambiente assim, antes da pandemia, a gente costumava sair muito da mesa e conversar com outras pessoas e procurar todos os especialistas, todas as pessoas envolvidas. Então tinha muito isso de conversar e fazer reunião, né? Agora que a gente já está já estou há praticamente 8 meses, quase 8 meses já trabalhando 100% em home office, isso acaba ficando mais difícil. Então, assim, tem o tempo todo quase em Skype ou Microsoft Teams, conversando com o pessoal tentando manter esse contato, sabe, que é muito importante, é muito bom para a qualidade do que você está fazendo, né? Então, é um desafio grande, mas tem dado certo, sabe, tem dado certo, assim, pelo menos nesses primeiros 8 meses tem funcionado essa integração ainda, mesmo que online. É claro que não com a mesma da mesma maneira, né?
E sempre é legal que quando você vai fazer uma conversa com alguém, sempre acaba surgindo um assunto diferente, não relacionado, que acaba sendo interessante tecnicamente ou às vezes não tecnicamente também. Isso faz uma falta danada, assim. Mas em geral funciona. Mesmo assim funciona o sistema de trabalhar à distância também, tem ido bem. É muito legal ver assim que mesmo lidando com bastante tecnologia, ainda exige de vocês bastante que vocês estejam ali em contato, né? Bastante interagindo um com o outro, enfim, o pessoal que está trabalhando, eu acho isso muito interessante. Mas eu acho que acabou as perguntas, Eduardo, era basicamente isso. Eu agradeço por tu ter vindo aí falar com a gente, uma pessoa que já está há bastante tempo no mercado, tá usando, enfim, tá utilizando na prática isso que a gente está começando a aprender agora. É bem interessante assim a gente ver a tua perspectiva já tendo a nossa, que é de quem está recém começando ainda, às vezes meio fascinado assim pelo tudo que é muito novo. Mas, enfim, era basicamente isso. Eu agradeço aí por tu ter vindo. Se o Gabriel e o Guilherme quiserem complementar, se despedir, esse é o momento. Mais uma vez aí, obrigado, Eduardo. Cara, muito massa, assim, toda a tua história, tua trajetória. Achei, assim, se eu pudesse, teria uma igual. Ok. É realmente bastante inspirador para nós que estamos começando ter esse contato com o que realmente pode ser feito depois do curso. A tua visão, o teu posicionamento sobre alguns pontos ali do decorrer do curso até o após são bem importantes. A gente conseguiu aprender bastante, com certeza, e a gente agradece muito o teu tempo de vir aqui compartilhar com a gente isso. Imagina, o prazer foi meu. Agradeço muito a oportunidade que vocês também me deram de poder contribuir de alguma forma aí com quem está começando o curso agora. Achei muito interessante mesmo assim essa reformulação que foi dada aí desse novo projeto de contato com quem já quem já se formou, que está no mercado de trabalho. Acho que isso é muito positivo. Né? Cada um vai ter a sua história diferente de um do outro, assim, acho que são histórias muito ricas e espero ter contribuído com essa disciplina, em ajudar a enriquecer um pouco com a minha história. Tem com certeza muitas e muitas e muitas histórias muito interessantes para serem exploradas aí. Acho que foi um passo positivo para o crescimento do nosso curso de automação na UFSC. Legal, pessoal. Uma boa noite para vocês. Foi muito bom aí conversar com vocês. Tá ótimo. Gabriel, você pode encerrar a gravação?